1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. Diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Neste momento, meu Pai, fala conosco, nos alimenta, porque não é só de pão que nós vivemos, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Nos santifica, porque a tua palavra é a verdade, Senhor, e nos ensina esta noite o conceito mais profundo do cristianismo, meu Deus, a redenção, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Redenção, santidade consciente. Nós vemos claramente aqui que o apóstolo Paulo, ele declarou aquilo que ele entendia muito bem. E eu digo, meu amado, com muita tristeza no meu coração, Paulo entendia muito bem, mas muitas pessoas hoje não sabem nada sobre redenção. Cristãos pensam que redenção é só o perdão dos pecados, por isso vivem como vivem, de qualquer jeito, relaxadamente. O conceito, meu amado, ele é um conceito profundo, e que nós deveríamos ser pessoas capazes de ensinar outras sobre esse assunto. Mas, infelizmente, a maior parte da igreja de Jesus espalhada pelo mundo não sabe nada sobre redenção. Não sabem porque o inimigo conseguiu atingir o que ele queria. Ele queria exatamente que o povo não entendesse nada daquilo que lhes é mais importante. Paulo, ele começa dizendo aqui, nesses 2 versos que lemos: mas vós sois dele em Jesus Cristo. Ele fala de possessão. Deus é o nosso possuidor, Ele é detentor das nossas vidas, Ele é o Senhor absoluto do nosso ser. Nós somos dele em Jesus Cristo. Por que em Jesus Cristo? Porque foi por meio de Jesus Cristo que fomos comprados por Deus. Você e eu fomos comprados, se é que já entregamos nossas vidas a Cristo e nascemos de novo. A redenção gira em torno da possessão. E a pessoa que entende possessão assume a sua verdadeira posição, que é uma posição de escravo total, servo absoluto de Deus. Santidade só pode ser encontrada numa vida totalmente rendida a Deus. Não existe santidade em partes. Ou o homem é servo de Deus e obedece em todas as coisas, ou ele é servo do mundo, do diabo, escravo do pecado. Ou somos escravos da justiça, ou somos escravos do pecado. Ou somos servos de Deus, ou somos servos do diabo. Não existe um meio termo. Não existe quem esteja nesse momento entre esta divisória. Não. São 2 abismos. Ou estamos de um lado ou estamos do outro. A redenção, quando compreendida, ela transforma a raiz, o cerne, a fonte da existência humana. Somente a redenção pode causar essa mudança. É por isso que nós temos Jesus como nosso Redentor. Mas não basta atribuirmos a Ele um título sem entendermos o significado dele. Por que Jesus Cristo é o nosso Redentor? O apóstolo Paulo, ele diz que nós somos dele em Jesus Cristo, o qual para nós, como ele disse, foi feito por Deus sabedoria, justiça, e ele fala de santificação e redenção, de remir. Para entendermos o conceito, eu preciso arremeter o pensamento dos irmãos ao princípio bíblico para compreendermos os conceitos que a Bíblia nos fala. A Bíblia fala de perdão, fala de redenção, fala de graça, de misericórdia, mas cada um desses temas possui uma raiz. E se nós só colhermos os frutos
Seremos ignorantes, não sabendo o processo, não valorizando o fruto. Muitas vezes não sabemos. Existem árvores que levam dezenas de anos para produzir um fruto. E imagine uma pessoa pegando aquele fruto, comendo, que gostoso, que legal. E nem imagina quanto tempo levou para que aquele fruto estivesse ali. Se ele soubesse todo o processo, ele pegaria aquele fruto e no degustá-lo, ele teria uma outra expectativa daquilo. Ele teria ali dezenas de anos onde a natureza trabalhou de forma uniforme para que ele tivesse aquele fruto. É um outro entendimento. E é sobre isso que eu quero falar esta noite, para que nós aprofundemos o nosso conhecimento sobre o aspecto da redenção. E os irmãos verão que é transformadora esta palavra, é transformadora esta revelação da parte de Deus. As Escrituras dizem, irmãos, que o Antigo Testamento, principalmente a lei, a partir de Êxodo até Malaquias, a lei, ela era uma sombra, uma imagem projetada que traria ao homem uma ideia de uma realidade maior. Um exemplo, nós temos uma sombra, eu projeto a sombra, eu sou mais importante do que a sombra. Esse é um elemento básico para que nós entendamos o conceito da redenção e entendamos o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é considerado como a árvore, o Novo Testamento é considerado como fruto. Precisamos entender a árvore para valorizarmos o fruto com dignidade, para termos o fruto com prazer. A lei, ela consistia em observâncias. Todas as observâncias, todas as exigências eram sombras do que aconteceria no futuro. Inconscientemente, Deus estava falando para eles, ensinando eles até sobre um futuro aonde não haveriam mais sombras, seriam realidades. E eu quero, meu amado, ler alguns textos com os irmãos. O primeiro texto está em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar aos que a eles se chegam. A lei é a sombra dos bens futuros e não é a imagem exata. Por quê? Porque é uma sombra. A imagem exata é a que a projeta. A imagem exata é Cristo. É o pacto da graça. É o concerto da nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Todos os elementos da lei eram um simbolismo da realidade que estão em Cristo. Tem um outro texto em Colossenses, capítulo 2, que também faz referência à lei ser uma sombra de coisas futuras. Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O povo judeu julgava os cristãos que se convertiam e abandonavam as festas judaicas. Quem se convertia não guardava mais o sábado, não se envolvia mais com o sistema religioso judaico. E muitos familiares começaram a julgar os cristãos, dizendo: vocês estão condenados porque vocês não guardam o que Moisés ordenou. E então foram pessoas que questionaram Paulo sobre esse aspecto, e Paulo disse para eles: ninguém vos julgue pelo comer, beber, por causa dos dias de festa, lua nova ou dos sábados, são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ele disse: mas vocês pertencem a Jesus e não mais à lei de Moisés. Eles diziam: não pode comer carne de porco, e os cristãos poderiam comer. E isso, meu amado, era uma afronta na família. Por isso que Paulo chegou a dizer: olha, se for para comer carne e está gerando muita intriga, então deixa de comer, mas saiba que aqueles que não comem são fracos. Querendo dizer, eles estão ainda ligados demais aos costumes da lei. Os cristãos estão livres desses conceitos que se tornaram preconceitos. Não podemos ser julgados por aquilo que comemos, no que diz respeito aos determinados alimentos, que a lei não permitia. No cristianismo nós podemos.
aspectos em que claramente fazia com que o povo padecesse. Mas o interessante foi que Paulo disse que essas coisas são sombras. Então o deixar no passado ou participar das festas tinham um ensinamento, uma lição, algo que aconteceria no futuro. Então haviam festas do tabernáculo, festas de Pentecostes, jubileu, das trombetas. Se haviam festas e elas eram sombras, a realidade é que haverá uma festa inconfundível, indescritível, onde o povo de Deus desfrutará na eternidade com Deus. Se havia uma alegria, e aquela alegria no passado, por meio do pacto do povo com a lei de Moisés, trazia uma expectativa, onde eles desfrutavam por semanas aquelas festas, e isto eram sombras. Imagine a realidade no pacto com Jesus, se não haverá alegria e prazer eterno para todos nós. Meu amado, os sacrifícios e as festas daquela época, Paulo estava dizendo que eram temporárias, transitórias, mas o sacrifício de Jesus, ele é eterno, e os resultados desse sacrifício, para aqueles que desfrutarão, também serão eternos. Se há prazer, meu amado, em algumas questões da lei, imagine o prazer que não reside nas promessas eternas de Jesus Cristo. E nós estamos debaixo das promessas de Jesus Cristo e não debaixo mais das promessas da lei de Moisés. Os irmãos estão entendendo? A lei de Moisés e as coisas daquela época eram sombras da realidade que viveremos. A guarda do sábado, ela foi tipificada como na verdade um período onde o homem descansaria, assim como Deus no sétimo dia descansou. Quando nós lemos Hebreus 4, nós vemos claramente que o nosso descanso será na eternidade em Jesus Cristo. Jesus é o nosso descanso, é o descanso para as nossas almas. É Ele quem nós precisamos guardar e não o sábado, porque o homem não foi feito para o sábado, disse Jesus, mas o sábado foi feito para o homem. Só entende o que Jesus disse se entende o conceito da redenção. Você quer um exemplo? Romanos capítulo 2. Abra para você ver, mais uma sombra. A Bíblia fala que por meio de Abraão, e depois foi ratificado na lei de Moisés, foi determinado pela lei de Moisés, a circuncisão. Quem já ouviu falar da circuncisão? A circuncisão era feita somente nos homens. Era como se fosse a cirurgia de fimose que um menino faz hoje, quando nasce normalmente. Era um pacto. No corte do prepúcio, aquele sangue que havia sido derramado era o pacto com Deus. Era uma marca que ficaria por toda a vida do menino. Era uma marca pactual que Deus havia exigido. Abraão fez isso, Isaac fez isso, Jacó fez isso, os filhos de Israel fizeram isso, as 12 tribos. E isto durou até Jesus, que também foi circuncidado no 8º dia, como a palavra de Deus é clara. Porém, era lei, era sombra. Se havia uma marca, um pacto com sangue no homem, no corpo do homem, então isso era uma sombra de algo mais elevado. Romanos 2, 28 e 29 diz: porque não é judeu o que é o exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O povo de Israel, meu amado, sabe o que significa? Deus tem um povo escolhido, e nós vemos que aquele povo não queria Deus. Hoje é judeu aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que quer Deus. Deus já não aceita mais a circuncisão. A circuncisão e a incircuncisão para Deus não tem valor algum, a não ser a circuncisão no espírito, no coração. Um pacto que é feito agora no profundo do nosso ser. Uma outra sombra, abre em João no capítulo 3. Quem já leu o Antigo Testamento sabe que o povo se rebelou contra Deus no deserto, e então Deus enviou a eles a maldição das serpentes. Quem já leu esse texto? As serpentes vinham, picavam os filhos de Israel e eles morriam. E eles estavam no deserto. Então já pensou, você está dormindo, de repente uma picada, já era. E o que foi que aconteceu? Deus ordenou que Moisés construísse uma serpente de bronze.
e a levantou e disse: aqueles que olharem para a serpente, quando forem picados pelas víboras, não vão morrer. Note, uma serpente de bronze, a pessoa olhava e ficava imune do efeito daquela serpente, da morte. Isso era lei. Então isso era uma sombra de uma realidade maior que o próprio Jesus instruiu Nicodemos em João capítulo 3, versículo 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você consegue notar, meu amado, que aquilo era um elemento, uma sombra que foi projetada no passado? A sombra, ela vinha de uma realidade. Deus iluminava a realidade e tocou os antepassados. Nós vivemos hoje debaixo da realidade e não mais de sombras. Podemos tocar aquilo que eles só puderam ver. Nós podemos hoje desfrutar aquilo que eles apenas sonharam. Morreram crendo e não receberam a promessa. E nós podemos morrer desfrutando da promessa. Você consegue entender, meu amado? São sombras. Jesus disse: não foi levantada uma serpente lá no passado? Aquilo era uma sombra falando que eu seria levantado na cruz. E aquele que acreditasse no meu sacrifício, assim como aqueles que olhassem para a serpente no deserto seriam curados da víbora, aqueles que olharem para mim serão libertos e salvos dos seus pecados. Sombra. Um outro, João capítulo 1, volta aí uma página, eu acho, na sua Bíblia. João 1, 29. No dia seguinte, João, que é João Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje eu me alegrei e falei para minha esposa: que coisa maravilhosa. Jesus não havia pregado ainda nenhuma vez. Ninguém havia falado sobre o sacrifício, porque nós vemos que no ministério de Jesus a dificuldade que o povo teve de entender que ele precisaria ser sacrificado. Mas um homem consagrado a Deus, chamado João Batista, já tinha recebido a revelação de Deus no deserto. Foi por isso que ele disse, comparando a sombra da lei: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava literalmente falando: na lei um cordeiro morria pelo povo, agora está diante de vocês aquele que vai morrer definitivamente pelos vossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem disse isso para ele? Deus. João Batista entendia o conceito da redenção. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A Páscoa era um elemento da lei, onde um cordeiro imaculado era sacrificado, e o sangue do cordeiro havia de ser aspergido nas portas, nas janelas, nos umbrais, para que a morte não tocasse aqueles que obedecessem essa ordem. E aqui Paulo está dizendo: Jesus é a nossa Páscoa e o nosso Cordeiro. O sangue dele nos livra da morte. Note que a sombra daquele animal inocente, imaculado, puro, sem manchas, que foi sacrificado, representava de forma grandiosa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus de Nazaré. Sombras. Por que, meu amado, eu estou falando sobre sombras? Para que os irmãos entendam profundamente o conceito de redenção, precisamos entender que o Antigo Testamento, ele deve ser compreendido como uma sombra. E a sombra da redenção estava lá. E nós vamos ver perfeitamente no Novo Testamento a verdadeira redenção personificada num homem que nasceu de uma virgem, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, chamado Jesus. Nós vamos entender, nós vamos ler algumas passagens do Antigo Testamento, e os irmãos precisam de entender que aquilo que nós estamos lendo tem um significado futuro. Então nunca mais leia o Antigo Testamento destituído do Novo. Leia sempre com essa mentalidade: espera aí, eu estou lendo aqui, mas o que será que isso tem a ver com Jesus?
e o Espírito Santo te revelará. Ele mostrará para você as sombras, o tabernáculo no deserto. Quando nós lemos Apocalipse, João disse: e eis o tabernáculo de Deus que habita entre os homens, Jesus. Por que tabernáculo? Porque Deus habitava no tabernáculo e Deus está em Jesus. Tabernáculo, a casa de Deus é Jesus. Jesus chegou dentro do templo e disse assim: derrubem esse templo, em 3 dias eu torno a edificá-lo. E disseram: faz 46 anos que demoraram para reformar ele, está dizendo que em 3 dias levantam? E então um dos apóstolos entendeu e disse: ele se referia ao seu corpo. Jesus estava usando a simbologia do templo, porque o templo nada mais simbolizava do que ele mesmo. Ele disse: derrubem esse templo. O templo foi derrubado no ano 70 e até hoje não foi reconstruído. Mas no 3º dia depois da morte de Jesus, o templo de Deus se levantou novamente. Jesus ressuscitou dentre os mortos. O templo de Deus está de pé. Nossa expectativa não pode ser no templo de Jerusalém. A nossa expectativa está viva. Ela está clara diante de nós. Nós não vivemos, meu amado, em sombras. Nós vivemos na realidade. Tem pessoas que ficam pensando: ai meu Deus, quando vai ser colocada a primeira pedra, a pedra principal de esquina para se levantar o templo em Israel? O templo de Deus morreu e ressuscitou, meu amado. Ele foi derrubado, mas 3 dias depois ele foi levantado. Jesus disse: derrubem este templo, em 3 dias eu torno a edificá-lo. E tornou mesmo. Jesus está vivo. O templo era uma sombra da realidade maior. Por isso nós somos templos de Deus, somos pedras, fazemos parte da construção, do plano de Deus. Tudo que nós vemos, Deus escolhendo um povo, a realidade está em quem crê em Jesus hoje, porque Deus tem um povo escolhido. Cordeiros mortos, sangue, tabernáculos, tudo isso são simbologias que nós vemos plenamente em Cristo, completadas. Jesus, ele cumpriu totalmente todos os elementos da lei. Eu procurei no dicionário o que significa a palavra redenção. A palavra redenção significa resgate ou remissão. Retrata o ato de se readquirir uma propriedade perdida. Quando a Bíblia chama Jesus de redentor, está dizendo que ele remiu uma propriedade que estava perdida, e essa propriedade hoje pertence a ele, é dele. Amém? Vamos ver no Antigo Testamento o que a Bíblia fala na lei sobre redenção, e assim a gente já converte o princípio da lei, que é uma sombra, na realidade. Nós vamos ler o que a lei está dizendo e temos que interpretá-la como a verdade em Cristo. Levíticos, vamos lá. Capítulo 25, primeiro versículo 8 a 10. Nós vamos ver aqui na lei sobre a redenção de uma propriedade perdida. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Aqui está dizendo que de 50 em 50 anos, quem era escravo ou devia alguma coisa, aquilo caducava. Deus, ele fazia de 50 em 50 anos. Então essa pessoa havia perdido uma terra por causa da pobreza, da dificuldade que havia passado, e foi vendendo, dando terra, e deu gado, e acabou vendendo-se a si mesmo como escravo. 50 anos depois, os filhos dele poderiam ser livres, e até ele mesmo, se estivesse vivo, poderia novamente ser livre e cuidar da sua família. Mas Deus havia determinado isso. Vamos ler outros versículos aqui, 23 a 28, no mesmo capítulo. Também a terra não se venderá em perpetuidade. Olha que interessante, meu irmão. Porque a terra é minha. Olha o que Deus está falando. Forte, hein?
Também a terra não se venderá em perpetuidade. Será que isso não serve para quem tem terreno hoje também? Será que tem alguém aqui que tem um terreno que não pertence a Deus? Ou a nossa casa está edificada sobre o terreno de Deus? Pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis o quê? Resgate à terra. Vocês estão na terra, terão que cultivá-la e pagar por ela. Vocês terão que pagar para habitar nessa terra, porque assim vocês farão manutenção. Você sabe daquele negócio, Mário, que algo de graça não flui? Alguns meses atrás, acho que perto do início do ano, eu havia cadastrado um pessoal que ia fazer aula de violão de graça. Vieram na primeira aula, segunda aula, terceira aula, de graça, né? Faltava um, aí faltava o outro, aí foram faltando, aí faltou o outro também. Aí eu fui na casa de cada um e falei para eles assim: olha, não dá mais. Agora, interessante, quando a pessoa paga, ela não falta, porque ela pensa: eu estou pagando, meu, você acha que eu vou perder dinheiro? E os professores não poderiam pensar: será que eu vou continuar perdendo tempo? Os irmãos entenderam? Deus disse: você vai trabalhar nessa terra que é minha, tá? Eu vou deixar você viver nela, coma dela, mas a mantenha e me obedeça. Parte dela vai para os pobres, parte dela vai para os sacerdotes, parte dela vai ajudar as viúvas, porque é minha, não é sua. A terra é minha, o Senhor havia dito. Salmo 24, versículo 1 diz assim: a terra é do Senhor e toda a sua plenitude e todos os que nela habitam, todos os seus habitantes. Tudo que está na terra pertence a Deus. Estamos falando de redenção, meu irmão. Continuando o texto: quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, quer dizer, aquele que vai pagar a dívida do outro, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar e achar o que basta para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a que o vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para restituí-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém no ano do jubileu sairá, e ele tornará a sua possessão. Aqui está falando de redenção. Resgate e redenção é a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora nós vamos ver no mesmo capítulo sobre a vida. Falamos sobre terrenos, agora sobre a vida a ser resgatada. Versículo 47 em diante: e quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a raça de linhagem do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará, ou seu tio, ou o filho de seu tio o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Você viu só? A pessoa não tinha dinheiro, então ela dava o terreno, mas o terreno não pagava a dívida. Dava os animais, estava no terreno, os animais não pagavam a dívida, aí tinha que dar a própria vida, e se não fosse suficiente, os filhos também tinham que ser dados como escravos. Aí poderia haver um remidor, um redentor, um parente próximo poderia chegar com o dinheiro e falar assim: olha, eu pago a dívida, só que eles vão ser agora meus escravos. E aí pela lei era assim, chegava para o credor, que tinha tomado posse de tudo, até da vida daquele parente, e comprava, pagava e comprava, pagando a dívida, e aí esse parente se tornaria escravo do seu parente. E aí era melhor você ser escravo de uma pessoa que te ama, que te respeita, que é parente, do que ser escravo de um estrangeiro peregrino. Porque o texto está dizendo que se alguém, um peregrino, passasse em Israel e com o tempo ganhasse muito dinheiro, e um judeu nato ficasse pobre e se vendesse a esse estrangeiro, Deus falou assim: olha, pode haver redenção. Um parente dele que tiver dinheiro pode comprá-lo como escravo.
E aí será melhor, né? Ser escravo debaixo da mão de um parente do que ser escravo de um, sei lá, de um homem de outro povo. E se esse homem for perverso? Então é melhor você ser resgatado por um parente. Preste atenção, meu amado. É melhor ser resgatado e ser escravo de alguém que nos ama, de alguém próximo. Lembra da sombra? Aqui está falando de sombras futuras. Ou somos escravos de um, ou somos escravos do outro. Continuando até o verso 55. E contará com aquele, verso 50. E contará com aquele que o comprou desde o ano que se vendeu a ele até o ano do jubileu. E o dinheiro da sua venda será conforme o número dos anos, conforme os dias de um jornaleiro estará com ele. Se ainda muitos anos faltarem, proporcionalmente a eles restituirá do dinheiro pelo qual foi vendido o seu resgate. E se ainda restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele, segundo os seus anos restituirá o seu resgate. Como jornaleiro, de ano em ano, estará com ele, não se assenhorará sobre ele com rigor diante dos teus olhos. E se desta sorte se não resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Um outro exemplo, meu amado, na Bíblia, de que essa lei, ela vigorava, sempre vigorou no Antigo Testamento. Abra em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. O credor estava baseado em qual lei? Na lei da redenção. Ele era credor, não tinha dinheiro para pagar. Ele não quer saber se era mulher de profeta. Ele queria receber o que era dele. Então, como a mulher não tinha nada, ela tinha que ir dando o que tinha. E agora ela só tinha os filhos. E depois a própria vida. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Ficou pensando, né? Declara-me, o que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A Bíblia diz, aqui nos próximos versículos, que essa mulher saiu, pediu vasos emprestados para todos os vizinhos e trouxe para casa. E Eliseu orou a Deus para que operasse um milagre da multiplicação do azeite. Então essa mulher pegou um pouquinho de azeite que ela tinha na botija e foi jogando em todos os vasos, até que todos os vasos que ela pegou emprestado estavam cheios de azeite. Dinheiro ali tinha suficiente agora para pagar a sua dívida, como diz o verso 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Esta mulher do profeta foi honrada, porque Deus cuida dos seus. Ela buscou a Deus, e Deus deu uma resposta, mas quase que ela passa pela lei da redenção. E os filhos dela iriam embora. Imagina você, como é que você vai viver? É melhor você já vai levar meus filhos, então eu quero ir junto como escravo. Não tem mais sentido para uma mulher dessa, sozinha, viúva, sem os filhos em casa. Mas Deus trouxe uma resposta, amém? Por meio do profeta Eliseu. Aqui só estou usando como exemplo. A nossa atenção está em que todas as redenções, as remissões do Antigo Testamento são uma sombra de uma remissão plena no futuro. Agora eu quero mostrar um exemplo em Gênesis 47, de uma redenção plena. Gênesis 47. Todos aqui sabem sobre a grande fome que o faraó teve como visão num sonho, e que foi interpretada por José, que foi vendido pelos irmãos e agora era governador e foi estabelecido para tomar conta do império. E Deus lhe deu sabedoria e ele disse: olha, 7 anos guarde no estoque tudo que for possível das sementes, porque 7 anos depois virão as vacas magras, uma fome tal que vai consumir a terra. Amém? A questão é que os 7 anos bons passaram, os 7 anos das vacas gordas passaram, e chegou o tempo revelado, os 7 anos de vacas magras. Só havia um país que havia obedecido à revelação de Deus e estocado alimentos: o Egito. Porque estava sendo dirigido por um homem que tinha o Espírito de Deus, José. A fome veio e apertou todos os povos, principalmente o Egito.
Nós vamos ler um texto e os irmãos verão o que é redenção plena. Verso 18 a 26 de Gênesis 47. Preste atenção. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Olha só. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos. Olha o que ele está dizendo, preste atenção, meus irmãos. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão. E a nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de quem? Do Redentor. Veio uma fome, eles não tinham mais como sobressair, então eles deram todos os animais, todo o dinheiro, e agora só tinha a própria vida e o terreno que eles estavam pisando. Então eles chegaram e falaram para o faraó: compra-nos, nós estamos nos vendendo, toma-nos como servos teus, para que vivamos e não morramos, e nossa terra não se desole. E José, que era um homem de Deus, disse: bom negócio, vou comprar todos vocês. Vocês vão pertencer ao faraó, vocês, vossos filhos, a vossa terra, tudo. Mas vocês não vão ficar abandonados. Eu vou deixar vocês continuando morando no seu pedacinho, com seus filhos dormindo na casa com vocês, mas vocês terão que trazer aquilo que for estipulado por mim. Olha só, continuando, verso 21. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, de uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí, tendes sementes para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas da terra 1/5 a Faraó. Dareis 1/5 a Faraó, que seria 20%. E as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. Quer dizer, seus filhos também serão sustentados. Olhe agora o que o povo disse. Será que eles disseram: é injusto? Ah, é injusto demais eu ter que dar 20%. Ah, é injusto demais esse negócio de dar oferta, de dar 20%. Isso é muito injusto. Foi isso que o povo disse? Não, meu irmão. O povo entendia que foi comprado totalmente, e que pela graça de Faraó eles ainda estariam vivos e ainda continuariam mantendo a existência de seus filhos. Então havia neles não um coração de reclame, mas um coração de gratidão pelo que eles disseram no verso 25: a vida nos tem dado, achemos graças aos olhos de meu Senhor, e seremos servos de Faraó. A vida nos tem dado. Isto é uma sombra do que o Senhor fez por nós. Você entende? Com maldições sois amaldiçoados, vós que me roubais. E o povo disse: no que te roubamos, Senhor? E ele disse: nos dízimos, nas ofertas alçadas. São minhas. A terra é minha, Israel. Chegaram para o Senhor uma moeda, para tentar pegar o Senhor de calça curta, né? Um exemplo claro. Falaram: olha, Senhor, é certo pagar tributo a César? Se Jesus dissesse que era certo, os judeus teriam ele mesmo como inimigo e matariam ele, esfolariam ele vivo. Se ele dissesse não é certo, não pagamos tributo a César, então os judeus conseguiriam o que eles queriam, que Jesus fosse preso e morto pelos romanos, porque assim ficaria livre dele. Então Jesus falou assim: me dá aqui, seus hipócritas, me dá uma moeda aqui. Deram a moeda, tinha a cara
do César lá. Aí ele falou assim: de quem é essa efígie aqui? Fala, de César. Ele disse: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem algo que deve ser dado a Deus. Há impostos que devem ser dados a César. Mas não se esqueçam, povo, gente desse planeta, esse planeta não é nosso. Quem foi que antes de nascer programou o seu nascimento? Nu saímos do ventre da nossa mãe e nu voltaremos ao pó. Amém? Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é, disse Paulo, que nada levaremos dele. Nós estamos aqui de passagem. Somos escravos de alguém, ou de Deus ou do diabo. Temos que pensar, entender as sombras das coisas. O povo foi plenamente remido. O redentor na história aqui foi Faraó, pela sabedoria de Deus na vida de José. Nós vamos ler um salmo de alguém que entendia tudo sobre remir. Agora eu digo, meu irmão, há uma dívida enorme nossa diante de Deus, porque nós pecamos. A palavra de Deus diz que a dívida da cédula que era contra nós, Jesus expôs os demônios à vergonha quando a rasgou na cruz. Nós vamos ler esse Salmo 49 e os irmãos vão ver como o salmista entendia sobre o tema redenção. Salmo 49, versículo 6 em diante. Está sendo construído o conceito. Quando o conceito for entendido plenamente, aí a santidade aflorará. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Sabe o que ele disse? Ele disse: olha, vocês judeus entendem bastante de resgate de homem, né? De escravo de terra. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês não entendem nada de resgate da alma, porque o resgate da alma não existe dinheiro no mundo que possa pagar. Ele estava declarando, meu amado, pela revelação do Espírito Santo, que todos os homens são escravos, e nenhum irmão nosso, parente nosso, pode nos resgatar dessa escravidão. Porque não há fazenda que seja vendida, não há terreno que alguém possa possuir dinheiro que pague os nossos pecados. A nossa alma, a nossa dívida é caríssima demais. Não há ninguém no mundo que possa pagar. Se esgotariam seus recursos. Por isso, verso 9: tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Querendo dizer, como ninguém pode ser remido, o salmista disse: todos vão perecer, não tem como viver eternamente. Ele estava pensando: meu Deus do céu, Senhor, a tua lei diz que pode ser remido o terreno, pode ser remido os filhos, pode ser remido os pais, mas e a alma? Quem vai pagar? Era sobre isso que ele estava falando, que nós temos que atentar. Quem poderá pagar, Senhor? E lá embaixo ele dá a resposta. Continuando: porque vê, verso 10, que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Imagina eu lá, uma chácara no meio do mato, Chácara Nascimento. Será que daqui 200 anos vai ser Nascimento ainda? Ele estava dizendo, meu irmão, que peraí, não tem como pagar a alma de uma pessoa, porque ninguém tem nada para pagar. Porque a terra, o cara morre, a terra não é dele, está provado que não é dele. Se não é dele, ele não tem dinheiro para pagar a alma de ninguém. No entanto, ele estava buscando em Deus uma resposta. Amém? Continuando o texto: todo o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. É verdade, meu irmão. Hoje o cara está lá, o cara é dono da maior empresa do mundo, amanhã ele está morto. Hoje ele é honrado, amanhã ele é um cadáver. Este caminho deles é a sua loucura, contudo a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Olha só que o peso das palavras, meu irmão. A morte se alimentará deles.
Os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Aí veio a revelação: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Ele disse: Senhor, nos meus pensamentos e reflexões, cheguei à conclusão de que não há dinheiro, porque ninguém tem, não há bens, não há nada que possa remir a alma do homem, meu Deus, porém, o Senhor pode, porque o Senhor é dono de tudo, é dono da minha alma, é dono do meu espírito, dono do meu corpo. Quem mais teria poder para me remir, senão o meu próprio dono? Aquele que me criou tem poder para me remir. O meu próximo não tem, eu não posso remi-lo, você não pode me remir, mas Deus pode nos remir. Ele pode ser o nosso Redentor. Quem leu a história de Ruth, de Boaz, sabe que lá teve um fato assim, né? Elas se perderam, né? Praticamente em outra nação, ficaram pobres, morreu todo mundo, perderam tudo o que tinha, foi tudo dado. Quando elas voltam para a terra delas, o que acontece? Elas conhecem um homem que era da família, só que era um pouco distante, e existia um senhor que era mais próximo. Então foi proposto: qual dos dois vai remir esta mulher? Então foi proposto e chegaram à conclusão de que Boaz era o que estava mais próximo, e ele se tornou então marido de Ruth. A gente vê o que claramente nessa história? Um remidor. E o interessante é que eles se tornariam bisavós do rei Davi. O fato era resgate pleno, claro, simbolismo da nossa redenção. Agora, vamos para a realidade. Deixe as sombras, porque de sombra a gente já entendeu bem, amém? A sombra é um reflexo, é uma forma de Deus mostrar algo mais profundo lá na frente. Vamos então para o Novo Testamento em 1 Pedro, e vamos ler aquilo que é a plenitude dos tempos para a minha vida e para a sua vida. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante. Os irmãos verão como tem todo o sentido a santidade quando entendemos a redenção. Portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais, verso 17, por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha agora, meu amado, o resgate. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias, ou nesses últimos tempos, por amor de vós. Vivei em santidade, porque o corpo não é vosso, o texto está dizendo. Vocês foram comprados, foram remidos, resgatados, porque eram escravos do pecado. Nós somos escravos daquilo pelo qual nós nos submetemos, ou do pecado, que é a morte, ou de Deus, que seria submeter a lei, a justiça, ao amor, à santidade. Fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Quer dizer, a sua vida era vã, nossa vida era vã. Nós estávamos indo, meu amado, para o abismo, mas Ele nos resgatou, Ele nos comprou, Ele pagou, e hoje nós somos propriedade exclusiva de Deus.
Ele manda em todo o nosso ser. Ele é dono do meu espírito, do meu corpo, da minha alma, de tudo. Não há nada, nenhuma roupa, nada que eu vista que não seja dele, que ele não me vista. Tudo vem dele, a justiça, as coisas externas e as coisas internas, o meu presente, o meu passado e o meu futuro pertencem a Deus. E bem-aventurado aquele que entende e aceita, meu amado, e faz como fez o povo do Egito para José. Me compre, Senhor. Entregar a vida a Jesus Cristo é isso, é dizer para Ele: reme a minha vida do pecado, me compra com o teu sangue. Eu não quero ser mais meu, eu quero ser teu. Que não viva mais eu, mas o Senhor viva em mim. Esse meu corpo, que foi totalmente dado aos prazeres desta vida, ao meu egoísmo, agora quer ter um domínio sublime, quer ser dominado, comandado, guiado pelo Santo, pelo Eterno, pelo dono dele. Senhor, me compra os meus filhos, compra tudo o que está diante de mim. E Deus, como é bom, Ele diz assim: eu compro. E a prova dessa resposta que eu estou dizendo é só você olhar na cruz. Ele comprou mesmo, com o sangue dele. Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 14 primeiro. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? O apóstolo Paulo disse que antes de sermos comprados por Deus, o diabo era nosso dono. Ele disse: Deus remiu vocês do poder das trevas. Vocês faziam parte, Paulo estava dizendo, do império de Satanás. Mas Deus comprou vocês e transportou vocês do império das trevas para o seu reino, o reino de luz, o reino do Filho do seu amor. Não, mas eu não era do diabo, não. Inconscientemente era. Quantos aqui querem chegar para Deus hoje e dizer: Senhor, reme a minha vida, eu preciso ser remido. Me compra, Senhor. Me compra, porque eu tenho visto que eu tenho sido dono de mim mesmo. E eu tenho visto, Senhor, frutos que não vêm do Senhor. Reme a minha alma, o meu espírito, o meu corpo. Todo o meu ser pertence a Ti, Senhor. Compra-me. Compra os meus filhos. Eu não quero os meus filhos na mão do diabo, na mão do mundo. Eles têm corpos, e o Senhor deu corpos, e os corpos eles são templos do Espírito Santo e não templos de demônios. Tudo, Senhor, todo o meu ser, compra tudo, porque eu não tenho como pagar. Eu quero estar debaixo da Tua escravidão, da Tua servidão, porque o Senhor me ama. Já não vos chamarei mais servos, disse Jesus, mas amigos. Quem não quer servir um Senhor assim? Quem não quer passar a eternidade com o nosso Redentor? Como disse João, meu Redentor vive. Amém? Ele vive. Mas isso não pode ser palavras, meu irmão. Não pode ser confissão positiva. Isso tem que ser a realidade. Deus tem que olhar para nós e nós temos que ser propriedades dele. Ele tem que fazer usufruto da nossa vida, por meio de nós, para o mundo. Fomos comprados por ele para produzirmos frutos para a glória dele. Porque senão é só palavras, é conjectura humana, meu amado. Nós estamos falando aqui, filosofando, e não é uma realidade. Se Deus olha para nós agora e vê, mas o coração dele não é meu, então ele não é meu. E isso cabe a cada um de nós, ter a consciência e chegar a ele e dizer: me compra, Senhor, não quero mais ser meu. Tem que ter coragem, meu amado, e descer as águas do batismo imediatamente. Fazer um pacto com Deus, falar assim: é daqui para frente, meu Deus, o Senhor é o meu Redentor. Não sou mais dono de mim mesmo. Não pertenço mais às trevas. Me transporta para o reino do seu Filho. Aí em Colossenses, no capítulo 2,
versículo 13 a 15. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Olha agora, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O apóstolo Paulo disse assim: sabe o que Jesus fez na cruz? Mais do que dar a vida dele, ele tomou da mão do diabo a vida de vocês, comprando vocês com o sangue dele. Por quê? Porque a lei era contrária a vocês. A lei mostrava que vocês estavam debaixo do pecado, que vocês não pertenciam a Deus. Mas ele veio e pagou o preço que só ele poderia pagar. Só Deus poderia pagar o preço de suas criaturas, porque nós somos obras de Deus. E ele pagou e humilhou o diabo, porque logo na cruz, meu amado, já vem o primeiro fruto, e isso é maravilhoso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O bandido estava ali, arrependido, o diabo já com 2 pessoas na mão, e Jesus humilhou ele, o venceu. E o diabo sabia que para Jesus não tinha jeito, tinha perdido já, mas o resto da humanidade não. Mas Jesus mostrou um fruto na cruz. A primeira pessoa a ser salva estava na cruz, e é exatamente na cruz que nós podemos ser salvos, não há outro lugar. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Sabe o que é negar-se a si mesmo? É dizer: eu não sou mais dono de mim mesmo, Senhor, me compra. Eu pego a cruz, eu subo nela. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Era como se Jesus estivesse com o diabo nos pés ali, e balançando a cabeça e fazendo assim: valeu, Pai, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Redenção. Redenção tem um objetivo, meu amado, é nos levar para o céu, para a glória, para vivermos com Deus, o nosso Criador e nosso Redentor. É a mulher de Oséias, que era meretriz, prostituta, que o traiu várias vezes, que se deitou com vários homens, teve vários filhos na prostituição e foi embora. E então ele vai atrás dela. Ninguém mais queria ela nem como escrava, nem como mais nada. Estava sendo vendida por algumas moedas no câmbio negro da época. Todo mundo tinha se aproveitado, a glória da sua vida havia se passado, e Deus disse: vai atrás dela. E Oséias foi, e Deus disse: mas vai e a ame. Então Oséias disse, chegou lá, e aquela mulher acabada, ninguém mais a desejava. Então Oséias, movido por Deus, disse para o mercador: quanto que custa essa escrava? Tanto. Estou aqui, eu sou o redentor dela. Ela era mulher por direito. Nós somos criaturas de Deus por direito, mas nós nos perdemos nas prostituições da vida. Prostituição nem sempre é uma relação às coisas sexuais, mas ao pecado. Atrair Deus no nosso corpo. Pertencia aquela mulher a ele por direito de casamento, e agora ela pertencia a ele definitivamente, porque ele era o redentor dela. Nós pertencemos a Deus por direito, porque ele nos criou, e agora ele quer que nós pertençamos a ele por direito. Venda-se hoje ao sangue de Jesus, pertença a Jesus Cristo hoje, que ele seja o teu redentor. Era uma sombra a vida de Oséias do que Jesus faria conosco. Ninguém mais nos queria, mas ele nos amou. Ele remiu a nossa alma. Glórias ao Deus Todo-Poderoso por isso. Apocalipse capítulo 5. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Teu sacrifício não foi em vão. Muitas pessoas vão entrar na glória aquele dia, porque entenderam o que significa redenção e se permitiram resgatar-se por Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10.
Oh, aleluias, lá no céu, meu irmão. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Será que essa visão do Apocalipse, para quem não sabe, era do futuro, um futuro além do nosso? Será que ele nos viu no meio deles? Talvez ele tenha nos visto, se o Senhor é nosso Redentor. Porque se nós não nos entregarmos, não permitirmos que Ele seja o nosso Redentor, nós não estaremos no meio dessa multidão. E aí amargamente, amado, vamos chorar mesmo. Não é nem pela dor do fogo, é por sabermos que a oportunidade estava em nossas mãos e fomos nós os culpados de perdermos ela. Ele nos comprou não para nos fazer escravos na eternidade, mas para nos fazer reis e sacerdotes dele. Que honra! Para encerrar, 1 Coríntios capítulo 6. Oh, Jesus maravilhoso. Meu Deus, eu não quero perder essa oportunidade, Senhor. Ah, meu Deus. Abre o entendimento do povo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 a 20. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? O que ele está querendo dizer? Que alguém nos comprou por direito, porque nós não somos de nós mesmos, meu irmão. Redenção, a redenção está por detrás de todos os textos das Escrituras. Jesus é o Redentor. Não sois de vós mesmos, então glorifiquem a Deus. Ele está dizendo: no vosso corpo não pertence a vós. Ele está falando de santidade. Está falando: esse corpo que vocês têm não pertence a vocês. Então todos os atos, todos os frutos que ele gerar devem ser para a glória de Deus, porque vós não sois de vós mesmos. Versículo 20. Porque fostes o que, meu irmão? Oh, aleluia! Comprados por bom preço. Ele está falando de redenção clara, explícita. Porque fostes comprados por bom preço. Todos os que creem em Jesus, que o servem, que fizeram um pacto por meio do batismo nas águas, que estão servindo Ele em santidade, pertencem a Ele, porque fomos comprados, querendo dizer, fomos resgatados da vida em que levávamos, do império das trevas, e Deus nos trouxe para o seu reino de luz. E a conclusão diz: por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a... Glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, porque o espírito de vocês e o corpo não pertencem a Deus, pertencem a Ele. Querendo dizer, o espírito aqui tem sentido de alma, de ser espiritual, total. Não precisava de falar de corpo, alma e espírito. Vocês pertencem a Deus. Vocês que um dia disseram: eu quero seguir Jesus Cristo, eu quero servi-lo, Senhor. Mas muitas pessoas só disseram isso da boca para fora. A boca só serve para fazer confissão, mas é no coração que se crê para a justiça. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Não basta confessar o Senhor, temos que viver para Ele. Para vivermos para Ele, Ele nos remiu. Existe dezenas, centenas de textos, meus irmãos, em toda a Bíblia que nós poderíamos analisar, mas eu acho que já basta para entendermos o porquê devemos ser santos, o porquê estamos falando em santidade, em abandono de pecado,
em nova vida. Há sentido nisso. É o dono do corpo sussurrando no profundo do nosso espírito, dizendo: vocês não são de vocês, voltem para mim, me sirvam em santidade, porque eu sou santo. Arrependam-se de vossos pecados, para que haja remissão antes que seja tarde. Abandono dos pecados, nova vida. Ele é nosso Redentor, meu irmão. Talvez nós não tenhamos chegado a Ele com interesse de coração quando nós falamos: eu recebo Jesus Cristo. Mas na verdade, não se deu a Ele também. É uma troca. Nós recebemos a salvação e Ele recebe a nossa vida. Só gera salvação nesse relacionamento íntimo de entrega. Ele dá a graça e a misericórdia e o perdão, mas nós temos que dar a própria vida a Ele. Nada menos do que isso. Todos os nossos bens nominados a nós, escrituras, toda a nossa energia, tudo o que está diante de nós é dele, e devem ser usados para a glória dele. Deus nunca aceitará que o homem divida as coisas com o mundo e com ele. Ninguém aceitaria isso, muito menos Deus. Deus é santo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? É uma pergunta, vocês não sabem disso? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se te perguntarem o que é redenção, você entende? Você consegue ver a lógica do porquê sermos santos? Não é porque para a gente ser comparado aos Gandhis da vida, não. As Madres Teresas. Não é uma questão de proveito pessoal. É o dono de tudo e de todos nós, exigindo aquilo que lhe convém. Ele me comprou e Ele comprou você para viver com Ele para sempre. E Ele nos purificou de nossos pecados. E Ele quer que nós entreguemos no dia da morte uma vida repleta de frutos para a glória dEle. Uma vida que Ele pode dizer: valeu a pena, meu filho, não valeu a pena você ter se entregado a mim naquele mundo perdido? E os remidos dirão: ah, Senhor, louvado seja o teu nome, nós devemos a vida para ti, devemos tudo para ti. Isso é redenção, amado. Nada menos do que isso. Amém?